Hoje com Ítalo Coriolano. Muito bom dia, Fortaleza. Mais um dia de chuva na capital cearense. Transtornos aí por várias ruas. Muito bom dia também a toda a região do Cariri. Bom dia a todos os cearenses pelo mundo. Hoje é sexta-feira, 14 de junho de 2019 e está começando agora mais um Debates do Povo pela rádio O Povo CBN. Em Fortaleza, nas frequências 95.5 FM e AM 1010. E na CBN Cariri pela FM 93.5. E hoje o programa está repleto de assuntos. Vamos falar sobre paralisações em serviços públicos e protestos que marcam esta sexta-feira em boa parte do país, dia de greve geral. Trabalhadores cruzam os braços e vão às ruas contra os cortes do governo na educação e também contra a reforma da Previdência. No início da manhã, os efeitos da paralisação eram sentidos nas grandes cidades, principalmente no transporte público e também com o fechamento de vias. Aqui em Fortaleza, além do bloqueio de ruas, os manifestantes furaram pneus de ônibus e se concentram neste momento na Praça Clóvis Bevilacqua. O portal O Povo Online traz aqui informações em tempo real. 20 ônibus com pneus furados por manifestantes ficam parados lá na Avenida da Universidade. Vamos falar também sobre o que acontece em Brasília. Briga com Carlos Bolsonaro derruba General Santos Cruz, que foi demitido nesta quarta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. A maior pressão veio do núcleo familiar de Bolsonaro, subordinado ao ex-ministro, porém ligado a Carlos Bolsonaro e Olavo de Carvalho. Vale lembrar que o general Santos Cruz é o segundo ministro demitido após confronto com Carlos Bolsonaro. Quem será que sai fortalecido com esta queda do general? É o que a gente vai saber já já. Tem também a polêmica dos áudios vazados. O jornalista Glenn Greenwald, editor do Intercept Brasil, afirmou ontem em entrevista que ainda há muito para sair dos vazamentos. Disse o jornalista, abre aspas, temos materiais que vão ter mais impacto do que os que já publicamos. E para debater esses temas, estão aqui nos estúdios da Rádio Povo CBN, na Avenida Aguanambi, Rodrigo Marinho, advogado e filiado ao Partido Novo. Muito bom dia, Rodrigo. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao debate. Bom dia, Ítalo. Prazer estar aqui novamente. E do outro lado está ele, Plínio Bortolotti, jornalista e articulista do Povo. Bom dia, Plínio. Olá, bom dia. E você ouvinte internauta, participa pelo telefone fixo no 85 3066 4030 e também pelo nosso WhatsApp, DDD 85 98166 5589. Acompanhe também a transmissão ao vivo pelo Facebook, @OPovoCBN e também pelo Facebook do O Povo Online. Estamos também no Twitter, @OPovoCBN, também @OPovoOnline. São 11 horas e 12 minutos em Fortaleza. Bem, vamos começar aqui falando dos protestos. Eles estão acontecendo em várias capitais do país. Como é que vocês estão aí observando a força, o alcance? Eles podem ter algum tipo de influência na votação da reforma da Previdência, que parece que começou a avançar com mais força? Na minha visão, não vai ter nenhum impacto, zero. Na realidade, você está vendo um bando de baderneiro atrapalhando a vida dos mais pobres, né? Inclusive com 20 ônibus queimados aqui, com pneus furados na Avenida da Universidade. Para variar, os mais pobres sendo prejudicados por pessoas, né, em geral, daqueles partidos de pessoas que não trabalham, de estudantes que não estudam, de intelectuais que não pensam, que é um problema sério que o Brasil tem vivido e tem acontecido essas manifestações, em geral, inclusive, no meio da semana, quando poderiam fortemente fazer isso no fim de semana, não atrapalhar o dia a dia das pessoas, não atrapalhar, em especial, os mais pobres têm sido prejudicados com isso. É engraçado que, na realidade, quem é contra a reforma da Previdência é a favor de privilégios. Ontem, na Câmara dos Deputados, né, foi demonstrado, inclusive pelo deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo, que as pessoas que mais são contrárias à reforma da Previdência são aquelas que têm aposentadoria especial, né? Como é o caso da turma do PSOL, que o Plínio tanto gosta, a turma do PT, todo esse pessoal aí mantém, grande parte, inclusive, dos deputados do Ceará, até os mais jovens que entraram na última legislatura, também recebem essa aposentadoria especial. É engraçado que, na prática, o que esse pessoal quer é manter
né, manter os seus privilégios, e na prática o que esse pessoal que está na rua agora está brigando para manter privilégios com a aposentadoria, no caso dos políticos, chegando a R$ 33 mil, salário integral, né, em que acontece esse pagamento. Inclusive o Ivan Valente, né, um dos representantes, o líder do PSOL na Câmara dos Deputados, é um deles que recebe, briga tanto contra a reforma da Previdência, mas não para ele, né? Para ele mantém o privilégio dele, mantém da forma que ele recebe e não quer sair da sua aposentadoria especial, como vários políticos também não querem, mais uma vez, inclusive parte dos deputados do Ceará, que também fazem parte dessa aposentadoria especial para os parlamentares de maneira completamente absurda e, enfim, completamente incoerente. Eles não têm, como diria Nassim Taleb, skin the game, não tem risco na pele. Ou seja, não quer a reforma para eles. É muito comum eles disserem assim, o seguinte, pelo menos uma vantagem, Ítalo, né, que avançou muito à esquerda nesse sentido. Ela não diz mais que não há déficit na Previdência. Isso foi um avanço tremendo, né? É uma mentira contada várias vezes que não deu certo. Na realidade, não há mais nenhum questionamento por parte da oposição, hoje no parlamento, sobre que há déficit na Previdência. O que todos falam é que querem uma reforma, mas não essa. Mas que precisar de uma reforma, hoje é unânime, seja do PSOL ao PT, ao PCdoB, todos concordam que há necessidade de uma reforma. Ninguém mais fala que há déficit. Só maluco fala que há déficit na Previdência ainda. Plínio Bortolotti. Bom, primeiro eu quero reivindicar a influência que eu tive sobre o Rodrigo, que ele incluiu pobre no vocabulário dele, né? Aliás, do Novo, que é um partido rico, né? Que cobra parece que 5 ou 10 mil reais para a pessoa poder ser candidata. A outra questão é que eu estou sendo agora promovido do PT para o PSOL, né? Para mim não tem problema nenhum. Enquanto não me colocaram no PSL nem no Novo, que é uma linha auxiliar do PSL do presidente Jair Bolsonaro, para mim está valendo. Pode me colocar no PSDB, no PT, no PSOL. Não tem problema, não. A outra questão é que chamar manifestante de bardeneiro é típico da extrema-direita, né? Então, não sei onde é que o Novo se localiza nessa gradação aí, mas é típico da extrema-direita. Uma manifestação, ela tem que ser livre, né? Como os partidários do Bolsonaro fazem a manifestação, os outros trabalhadores têm o direito de fazer também. Se houver algum excesso, que seja coibido, que se leve à lei. Agora, chamar trabalhador de baderneiro é típico, assim, digamos, de uma política da extrema-direita, que só acha que manifestação pode ser feita para o lado deles. E o Van Hatten, que ele cita aí, é quase que um empregado do Bolsonaro. Ele lá, quando o Bolsonaro foi para a Argentina, ele estava lá de papagaio de pirata do Bolsonaro. É uma linha auxiliar do bolsonarismo no Congresso, é esse papel que o Partido Novo vem cumprindo hoje. Quanto às manifestações, e uma linha auxiliar assim subordinada, eles são mais realistas às vezes que o próprio Bolsonaro, já que o Rodrigo falou em intelectual, né, intelectual que não pensa, ainda bem que o Brasil é governado por um grande intelectual, um cara das letras, né? Então acho que por isso talvez que o Novo siga aí o Bolsonaro. Quanto à manifestação, volto a dizer, é um direito dos trabalhadores fazerem o dia que quiserem, a hora que quiserem e do jeito que quiserem, desde que não haja violência ou ataques, como havia, né, nas manifestações anteriores do ano passado. Furar pneu de ônibus, você concorda? Eu acho que não deveria furar pneu de ônibus. Agora, obviamente, uma manifestação é para causar incômodo. Se não causar incômodo, não é manifestação, né? E dizer que quem está contra a reforma da Previdência são os ricos, para mim não consta que trabalhador rural é rico. Para mim não consta quem ganha um abono salarial o chamado 14º salário, não é, eu suponho que não seja rico. Eu suponho que não seja rico quem esteja no regime geral da Previdência, que a média de aposentadorias lá é R$ 1.000 e poucos reais, né? Então, vamos com calma com isso. Quanto às manifestações, se eu for analisar, por exemplo, se eu pudesse dar uma sugestão para os manifestantes, eu diria, não chame uma greve geral agora, porque greve geral tem que ser greve geral. E se ela não é greve geral, ela demonstra um sinal de fraqueza. Apesar de ter manifestações no Brasil quase todo agora, segundo o levantamento que está saindo no G1 e na Folha, né? Mas greve geral, ela tem que ter essa característica de greve geral. E é muito difícil você fazer uma greve geral, principalmente num país como o Brasil. Então, eu não acho muito correto chamar greve geral. Agora, eu não vou dizer que eles são baderneiros, eu vou dizer que eles são brasileiros, preocupados com o país, e que não poderia ter chamado uma manifestação não com esse nome de greve geral. E quanto à reforma da Previdência, é isso. Eu acho que eu já desde o princípio que eu falo que defendo que tem que haver uma reforma da Previdência, mas não uma reforma da Previdência para pisotear quem já é pisoteado na sociedade, como é essa
muitos dos itens que o Partido Novo defende, como a infantaria do presidente Jair Bolsonaro na Câmara e no Senado. O relatório apresentado ontem, né, ele teve algumas sessões, né, foram retirados alguns pontos para ver se o projeto avança. Como é que você avalia? Foi tirada a questão do rural, já foi como acordo, não vou fazer destaques dentro da comissão da questão rural, nem vou fazer destaques com relação ao BPC. Né, o Novo defende, por exemplo, fez uma emenda para o BPC ser opcional, se alguém quiser receber mais cedo, pode receber. Fez também uma emenda para que todos os políticos já entrassem agora na reforma da Previdência. Briga fortemente para que estados e municípios, caso queiram, possam vir a participar da reforma da Previdência. Mas ficando no ponto do Plínio, né, com relação aos baderneiros, é engraçado que toda manifestação que acontece, chamada pelas centrais sindicais, pelo PT, pelo PSOL, todas elas acontecem exatamente a mesma coisa. Queima de ônibus, né, pneus furados, destruição, atrapalhar a vida das pessoas que querem trabalhar, né, fazer piquete mesmo para fazer isso. E é engraçado que ele está falando que as manifestações são feitas para atrapalhar a vida das pessoas. As maiores manifestações, você falou isso, não. Tem que incomodar, foi o que você disse. Sim, né? As maiores, não foi isso que você disse, não? Que tem que incomodar. As maiores manifestações da história do país, que foram as últimas aqui, 2015, 2016, elas aconteceram no domingo. E conseguiram derrubar uma presidente, né, que cometeu crime de responsabilidade. Então eles tiveram a força de fazer isso sem precisar atrapalhar a vida de seu ninguém. Permitindo que as pessoas conseguissem trabalhar, permitindo que cada um conseguisse a chegar no seu local, permitindo fortemente que as pessoas pudessem ter o seu direito de vir acontecendo. Isso aconteceu em todos os lugares do país, porque na realidade o objetivo, quando esses responsáveis furam o pneu dos ônibus, é atrapalhar a vida, em especial dos mais pobres, que é quem pega os ônibus em Fortaleza, que é quem pega os ônibus no Brasil. Em geral, os maiores prejudicados são eles. E para ficar dentro da reforma da Previdência, uma coisa que sempre é esquecido de ser dito, as pessoas que ganham até 2 salários mínimos vão pagar menos, vão pagar 7,5% de imposto de contribuição previdenciária. Ou seja, mais de 80% das pessoas que estão no regime geral, né, que é onde eu acho que todos devem estar no mesmo regime, no mesmo bolo, e é isso que a reforma da Previdência propõe, é exatamente a vantagem de fazer isso. Quem ganha menos, paga menos, quem ganha mais, paga mais. É exatamente como está na reforma, como está proposto na reforma. Na prática, as pessoas que ganham super salários, que ganham valores astronômicos e deveriam fazer a sua poupança individual, deveriam poupar na sua vida, como todo cidadão comum faz, para conseguir ter uma aposentadoria melhor, você garante a obrigação de todos os trabalhadores mais pobres pagarem para os mais ricos do Brasil, que aquelas pessoas que ganham acima de 10 mil reais no Brasil são mais isso, estão entre os 1% de renda do país, ou seja, entre 1% em termos de riqueza, de recebimento de salário, de proventos, essas pessoas deveriam pagar mais. É esse o principal mote da reforma, e isso tem incomodado fortemente, em especial, aqueles que ganham mais, né, aqueles que recebem mais, em especial os deputados, né, como eu sempre brinquei com você aqui, relacionados ao PSOL. Na verdade, eu sempre lhe dei a pecha de PSOL. É mesmo? Eu nunca lhe dei a pecha de outros partidos. Enquanto você não der do PSL, mas dentro do novo, o novo brigará e briga sempre por reformas estruturantes. E brigará fortemente pela reforma tributária, pela reforma política, pela reforma previdenciária. Nós brigaremos fortemente por isso, não temos problema nenhum em relação a isso. Plínio, e continuaremos brigando com toda a força possível. Luciano, o novo, na verdade, não está. Esse negócio que ele vem dizendo aí, que é ótimo, que vai cair de 8 para 7,5. Essa queda imensa, né? Muito grande, assim, digamos, da participação do trabalhador. Agora o novo está defendendo a capitalização na Previdência. Fortemente. Defendendo a capitalização. Isso significa acabar com a Previdência. Ontem eu tive um debate aqui com o Carlos Marden e mostrei para ele, hoje eu não trouxe os números, que eu não guardo o número na cabeça, mas eu tenho isso anotado. Todos os países que fizeram a capitalização estão tendo problema sério. No Chile, os aposentados, os velhos lá estão recebendo metade de um salário mínimo. Se você pegar outros países, mais da metade dos países que foram para o sistema de capitalização estão voltando atrás, porque isso prejudica enormemente os pobres. Né? Aí vem o Rodrigo, aprendeu a falar pobre, né? Aprendeu comigo, eu reivindico isso. Professor. Foi, porque na verdade, eu volto a dizer, para você ser candidato do Novo, eu não sei quanto é, mas você tem que pagar, parece 5 ou 10 mil reais para poder ser candidato. Vou explicar isso. Mas ele vai esclarecer no próximo bloco. E tem que fazer uma provinha lá, uma provinha. Né? É por isso que nós temos tão bons deputados hoje. Ah, eu sei. O bom é esse rapaz aí, que é um dos melhores. É um dos melhores, que é o empregado do
do presidente Jair Bolsonaro lá no Congresso. Totalmente né? dependente, com muita Papagaio força. de pirata do Jair Bolsonaro vai lá quando estava lá na Argentina, ele ficava lá atrás para aparecer atrás do Jair Bolsonaro. Tenha dó, diga para ele, o rapaz é novo ainda, talvez ele aprenda alguma coisa na vida ainda. Um dos mais pelo, preparados pelo menos a não ser papagaio de pirata. Fantástico. A gente vai falar mais sobre o governo Bolsonaro no próximo bloco, O nome dele. mas tem já muita gente participando aqui pelo Facebook. O Bruno Wilson afirma Partido Novo que deixará o povo rico, segundo ele aqui. Já o Carlos Augusto afirma: esse governo não tem projeto para nada, só quer acabar com os direitos previdenciários. Tem também a Simone Rodrigues: vão cobrar as dívidas bilionárias dos bancos e deixem os direitos do povo em paz. Já o Anderson Souza disse que apoia a capitalização no regime de previdência. Gina Lucinéia: sabe qual é a sua vantagem? Você vai receber sua aposentadoria no futuro. É que ela vem com um xingamento que eu não posso ler. A Ana Cristina Rodrigues diz: claro, qual a manifestação que não é partidária, né? Tem aqui a avaliação dela. Já Maria Lima diz que sou pobre e não apoio essa reforma. E o José Bate aqui faz uma crítica: Partido Novo é o partido dos ricos. São 11 horas e 24 minutos. Voltamos já já. Debates do Povo. Oferecimento. O Rodrigo vai só esclarecer uma questão: tem pobre ou não tem pobre no Novo, Rodrigo? Claro que tem, na realidade o Plínio usou uma falácia absurda, que ele quis confundir as pessoas que são filiadas do Novo, que pagam R$29 por mês. Porque
Diferente do Plínio, que defende que os pobres paguem para partidos que detestam, como por exemplo PT, PCdoB, PSOL, em geral os pobres detestam esses partidos e são obrigados a pagar, né, com tributos por esses partidos. O Novo não. Voluntariamente, se você quiser fazer parte do partido, ninguém é obrigado a fazer parte do partido, você contribui com R$29 por mês. O Novo tem a característica de ter direito ao candidato, isso é um pagamento para o treinamento desse candidato que vai ser candidato a prefeito, um valor de R$4.000 na segunda fase. Certo? Nós não usamos nenhum real de fundo partidário, dinheiro público para candidatura do Novo, para financiamento do partido. Então, se você não tem a capacidade de conseguir arrecadar R$4.000, como é que você vai conseguir arrecadar para a sua campanha eleitoral? Porque você tem que ir à rua pedir, né? Pedir para as pessoas contribuir com a sua campanha eleitoral. Tenha certeza que 40 pessoas contribuindo com R$100, que acreditem nesse candidato, vai ter a condição desse candidato vir a ser candidato a prefeito, caso ele tenha interesse, e isso na segunda fase, não na primeira fase. Essa é a forma que o Novo trabalha, é a forma que o Novo pensa. O Novo não usa os milionários fundos partidários usados, por exemplo, pelo PSOL, pelo PSL, né, pelo PT, que são valores astronômicos, né? Na realidade, o Novo quis devolver o fundo partidário, inclusive na lei do partido político que foi votada, 1321/2019, votada esse ano. O Novo quis devolver, na sua emenda, a emenda número 4, o fundo partidário para a União, para o orçamento da União. Isso não foi possível. Na realidade, o Novo vai receber até o fim desse mandato, terá mais ou menos o valor de R$100 milhões na sua conta, sem poder devolver, para que a União faça o que quiser desse dinheiro, por exemplo, aplicando na educação, na saúde, caso ele queira fazer isso. Então, só para ficar um ponto aqui para continuar, né, só para finalizar o ponto do Plínio sobre capitalização. Na realidade, talvez o Plínio não saiba, mas o sistema que o Brasil propõe é o sistema nocional. Não está errada a palavra não, é nocional mesmo, não é nacional. O sistema nacional envolve entrada de recursos da União, entrada de recursos do contribuinte. A lógica de qualquer investimento, e a capitalização é uma maneira de investimento, usando juros compostos para frente, para o futuro, quanto mais você contribui, mais você recebe. Né? Isso é um ponto que é importante falar disso. O próximo argumento que o Plínio Vaz e o Novo defende fortemente capitalização, porque ele quebra o sistema de pirâmide. Hoje o sistema de previdência é um sistema de pirâmide, porque na realidade o sistema está quebrado todo dia. Né? Como é um sistema de partição, na base da pirâmide contribui para que o topo da pirâmide receba. Essa é a base do sistema de partição. Né? Se eu tenho muita gente trabalhando, eu tenho pouca gente sendo aposentada. O problema é que a base da pirâmide diminuiu e o topo da pirâmide aumentou. Então o sistema de partição ele é quebrado todo dia. Se eu não tiver gente entrando no sistema para pagar para gente que já se aposentou, esse sistema não vai funcionar, não tem como funcionar. Já o sistema de capitalização, eu contribuo comigo mesmo. Um sistema nacional, que é o que o Brasil defendia, né, que o Paulo Guedes defendia, era ter isso. E é interessante, só para finalizar o meu ponto, né, sobre a questão do rentismo, né, tão falado. Na verdade, os juros mais baixos da história do país, depois do Plano Real, acontece agora, nesse momento, né? E é engraçado que o Ivan Valente, ontem na declaração dele que foi mostrada no parlamento, declaração de candidato, ele é um grande rentista, né? Ivan Valente do PSOL, né? Que tem valores dentro de Tesouro Direto, CDB, RDB, tudo renda fixa, que é relacionado exatamente ao rentismo, né? Nada como mostrar a hipocrisia, né, dessa turma que defende tão contrário, por exemplo, à reforma da Previdência. Qualquer dia tem que chamar o pessoal para responder ao Rodrigo, porque não cabe a mim responder o que o pessoal faz ou deixa de fazer. Agora eu só queria ler aqui uma matéria do jornal O Povo. Matéria de 19 de abril de 2019. A hora que eu falei dos R$4.000, não tem nada de equivocado não. O Partido Novo abriu processo seletivo para definir os candidatos nas eleições municipais de 2020, em pelo menos 8 cidades, entre elas Fortaleza. O edital informa que após a primeira fase, os classificados devem se filiar ao Novo e pagar uma taxa de R$4.000 Foi o que eu falei. antes das etapas. Eu não disse que você não falou, eu estou lendo aqui de novo. Anda no valor. Ou seja, qual pobre vai ter R$4.000 para se candidatar pelo Partido Novo? 40 pessoas é um partido de rico. R$4.000 são 4 salários mínimos. Tem que ter uma vaquinha no caso aí. Quase a metade. O Geraldo Luciano, que talvez seja candidato novo, que é executivo de grande empresa, ele tem R$4.000. Um pobre não tem. Como é que um pobre vai concorrer? Se um pobre entrar no Novo e que ele vai fazer o quê? Passar a sacolinha? Exatamente. É um partido de ricos, é. Agora o Geraldo Luciano não vai precisar passar a sacolinha. Né? Aí você já começa a ver a diferença.
Né? Eu quero saber depois se o Geraldo Luciano... Eu queria ver depois a prova do Geraldo Luciano, porque eles que tem que fazer uma prova para ser candidato do Depois, Novo. Né? a gente vai chamar o Geraldo aqui para conversar com Tem a que gente. se filiar para ver a prova. Primo. Mas Será um prazer. Vamos falar Não, eu sobre esse quero ver a assunto prova, não é depois. pública. Vocês não fazem tudo publicamente, me mostra a prova. Já a gente vai ver essa prova. Vou já aqui abrir o site do Partido Novo. Mas antes vamos falar sobre um assunto quente, né? Que é, no caso, a demissão do general Santos Cruz, né? Ele teve um embate grande com Carlos Bolsonaro, né? Com o núcleo ali do bolsonarismo mais ligado a Olavo de Carvalho. Como é que vocês veem a saída do general Santos Cruz, que era até visto como uma luz dentro do governo, né? O bom senso, era ele que colocava, digamos, o presidente no chão, né? Dava noção aí da realidade. Como é que vocês veem a saída do general? Bom, isso demonstra o fortalecimento digamos assim, desse núcleo familiar do presidente Bolsonaro. Acho que você disse no início, né, que foi 2 ministros que caem por pressão da família do Bolsonaro e pelo escritor Olavo de Carvalho, né, esse cidadão que vive na Virgínia, nos Estados Unidos, que não tem problema nenhum, ele poderia morar até na Lua, mas vive escrevendo Twitter, xingando todo mundo, inclusive os próprios generais. Então o Bebiano e agora o Santos Cruz caem por pressão desse grupo, chamemos assim, mais ideológico, né, e mais brutalizado do Bolsonaro, se é que pode ter alguma coisa mais brutalizada do que isso. E fortalece esse núcleo, por óbvio. Agora demonstra também que um dos pilares do governo Bolsonaro, né, e tanto é que agora ele foi atrás de um general da ativa, são os próprios militares. Né? Ele precisou fazer, eu suponho que ele deve ter feito um acerto muito grande lá para poder demitir o Santos Cruz sem causar um abalo nesse pilar que apoia o bolsonarismo. O que é que tem ruim nisso? É que quando o governo Bolsonaro afundar, né, a credibilidade das Forças Armadas vai afundar junto, porque é um setor que apoia fortemente o governo. E imagino, digamos assim, o mal-estar que deve estar entre os militares pelo fato de ter acontecido isso. E o Santos Cruz era um dos mais respeitados entre eles. Era muito querido, né? E era apoiado, inclusive, pelo general, me foge o nome dele agora. Augusto Heleno. Oi? Augusto Heleno? Não, o outro que era o chefe do Exército. Bom, enfim, eu vou lembrar o nome dele aqui. É o Vilas Boas. O Vilas Boas, que também era muito próximo dos Vilas Boas, que é o general, talvez seja o general mais respeitado hoje do Exército Brasileiro, é o Vilas Boas, e o Santos Cruz que era é o que está com a doença dele. degenerativa. Exatamente. Que também foi atacado. E também foi atacado pelo Olavo de Carvalho. Né? Olavo de Carvalho é aquele filósofo que acha que a Terra é plana, para você ver o nível do cidadão que é seguido pelo Jair Bolsonaro. Só para ficar claro, eu concordo com o Plínio, olha aí, concordo com o Plínio em grande parte da argumentação dele sobre a questão do núcleo familiar e de ter essa força absurda que o núcleo familiar hoje tem dentro do governo. Eu acho um erro absurdo. Na verdade, o presidente, que o núcleo familiar faça a função que eles têm, né? Nós temos um vereador, nós temos um vereador ainda, não é isso? Um vereador, um senador, um deputado federal e um deputado estadual. Carlos é vereador. É um deputado. O deputado estadual foi para ser senador. Senador. Então que eles vão exercer a função deles, que eles vão trabalhar na função que eles competem. Na realidade, o Rio de Janeiro elegeu o mais jovem para ser vereador daquela cidade. Então que ele seja a função dele, não sei nem se é o mais jovem, mas eu acho que é Eduardo. Né? O Carlos é um deles. Eu acho que é o mais jovem. É o mais jovem, mas sim, não interessa. O que importa é que, assim, que o Carlos Bolsonaro exerça o mandato que foi dado a ele. Não cabe a ele estar preocupado com o que vai ser feito na Secretaria da Presidência. Não cabe a ele, nem é função dele, nem tem qualquer responsabilidade nisso. O Novo se constrange ao ficar aliado com pessoas como essa? O Novo não é aliado do PSL. Nunca foi aliado do PSL. O Novo vai votar em reformas e o Novo tem votado contrário a vários pontos. Se você vê os vetos agora dessa semana, que foram votados o PLN 4, que aí uma bobagem que tem sido falado, foi no acordo foi descontingenciado o valor da educação, no acordo firmado com o PLN 04, foi liberado 288 bilhões para respeitar a regra de ouro na última terça-feira, então não há mais nesse argumento, né? Esse argumento caiu, não há esse argumento para qualquer manifestação, porque foi descontingenciado os valores para a educação e mais, a forma que foi feita, para mim tem vários equívocos, aquela história de balbúrdia, uma bobagem, sem tamanho aquilo que foi dito, tá? Mas o Novo votou contrário claramente ao PSL. Se você vê a votação do Novo na terça-feira e a votação do PSL era exatamente o contrário do acordo o acordo firmado por eles. Agora a gente não tem problema nenhum em votar nas pautas em que a gente acredita que são corretas. Não tem problema nenhum, vamos defender ela com muita força, talvez com mais força do que o próprio partido Bolsonaro. Porque nós acreditamos nisso. Uma falácia aqui que foi repetida várias vezes, por exemplo, é que o sistema de capitalização gera suicídios.
Na realidade, você comparar Cuba e Chile, né, para ficar em dois países aqui, né, com sistemas bem diferentes, Cuba tem 36 mortes por suicídio a cada 100 mil habitantes, enquanto o Chile tem 16 a cada 100 mil habitantes. Então, assim, não bate a informação é mentirosa. E foi repetida mentirosamente várias vezes, em vários locais possíveis, não só aqui. Né, foi uma falácia que Fake news, nossa avaliação. Não, a avaliação não é fato. Não é um fato. Se você pegar os dados, é um fato. Você pode comparar no mundo, você vai ver que o número do Chile não bate. Né, os idosos se suicidam mais, infelizmente, e comparar com Coreia do Norte, por exemplo, Cuba, que não tem sistema de capitalização, para ficar nesse exemplo, tá? Não sei se não dá para fazer a correlação, mas para ficar nesse exemplo, certo? Você não bate a informação, não fecha a informação. Mas a capitalização saiu do projeto original. Saiu, né? Uma pena. O Novo briga fortemente para que ela volte. Nós vamos destacar em plenário, muito provavelmente, para que a capitalização volte. Porque, na realidade, quando foi falado ali, a capitalização nunca foi apresentada como sistema, nunca houve a proposta. Nunca houve a possibilidade de proposta. Há um acordo para voltar algo no segundo semestre, nós vamos tentar já voltar algo aqui no plenário. Mas há a possibilidade de ter. Em nenhum momento foi explicado como seria a capitalização e foi dito como seria a capitalização. Em nenhum momento houve esse momento. Vai ser capitalização e o sistema seguirá dessa forma. Não houve essa situação, até porque ele só autoriza numa PEC dizendo que é possível fazer o sistema de capitalização. O Novo não é um partido independente que não tem problema nenhum votar contrário e tem votado contrário ao partido do Bolsonaro, ao próprio governo em vários momentos e não tem problema nenhum a votar com isso. O Novo já votou junto com o pessoal, já votou com o Novo algumas vezes. No exemplo que eu da anistia dos partidos políticos, o Novo foi completamente contrário e só quem votou contrário foi o Novo e o PSOL, para ficar aqui no exemplo. E tem vários outros exemplos que pode ser dado aqui no decorrer do trabalho que foi feito por lá. Não, deixa eu dizer uma coisa. Eu não falei aqui que tem mais suicídio onde tem capitalização, não. Né? Então, não falei que foi você, eu falei que foi dito em outros momentos. Foi dito, não quer dizer absolutamente nada. Agora, tanto foi dito como não foi dito. Agora, se você pegar o Chile, que está passando por um problema violento, que tem aposentado lá ganhando menos da metade do salário mínimo e muitos por causa desse tema de capitalização, é fato, basta a pessoa buscar. Se você pegar que os países que entraram no sistema de capitalização estão voltando atrás, é fato. Basta buscar. É pena que eu não trouxe meus números aqui hoje. Fato também, para explicar... Deixa eu terminar, Rodrigo, eu ouvi você. Aliás, você falou bastante, então ouça agora. Então, agora eu não entendo outra coisa assim. O pessoal, os liberais, né, os chamados liberais, têm uma implicância tremenda com Cuba, que é uma milhazinha desse tamanho. Mas não falam da China. Falamos. Né? Não fala da ditadura chilena. O pessoal gosta da ditadura, chinesa. O pessoal gosta da ditadura chinesa porque eles são mais ou menos violentamente repressivos no governo e são mais ou menos liberais na economia. Então eles gostam. Não gostam. Aliás, os liberais. Então dá os exemplos da China. Não, você está dando um exemplo para mim, você está dizendo. Espera aí, Rodrigo. Como você disse o sistema de capitalização, você está dando como se fosse eu falando que apoia a China. Nunca defendi a China, sempre fui contrário a qualquer sistema que viola a liberdade de qualquer forma. Rodrigo, seja ela de costume, seja ela econômica. Por favor, sempre. Me ouça, rapaz. Você está dizendo que eu falei? Não, mas eu ouvi você. Você está falando dos liberais? Não, e daí? Nunca falei isso. Mas não me interrompa, rapaz. Você me interrompeu. Eu não te interrompi nenhuma sempre vez. Que possível, mas pode seguir. Rodrigo, por favor, quando eu estiver falando, na minha terra tem um ditado que diz o seguinte: quando um burro fala, outro murro choreia. Então ouça. Eu acho que você devia ouvir esse conselho mais para você próprio. Aprenda a ouvir, rapaz. Se você ouvir esse conselho, talvez seria útil para você. Vamos nos ouvir, vamos. Não, eu vou fale mais aí, Rodrigo. Tô esperando você falar. Fale mais um pouco. Posso? Da China? Nunca falei em nenhum momento, fale em nenhuma situação em que os liberais defendiam a possibilidade de você defender a liberdade pela metade. Liberais defendem liberdade por inteiro, seja de costume, seja econômica. Fale mais, continua dando uma aula aí pra gente. Continue. Então, ou senão você aprenda a ouvir, rapaz. Isso é típico de traço autoritário. Deus, que falácia, sempre se repete. Ele não para. Plínio vai falar, pronto. Não, isso é típico de um traço autoritário. Que o Plínio sempre usa. E o cara não para. Deixa ele falar. Fala lá, Rodrigo. Vai lá. Não, agora pronto. Agora vamos ouvir o Plínio. Pode concluir, Plínio, seu pensamento. Deixa o Rodrigo fazer o discurso dele. Vai lá, Rodrigo. Quando você concluir, no próximo bloco, o Rodrigo fala. Não, bota, Rodrigo? Então, combinado? Então chama o intervalo. Intervalo? Então, antes do intervalo, eu vou ler aqui os comentários. O Felipe Josué: estou pensando em sair candidato pelo Novo. Eu preciso abrir uma linha de crédito no Novo ou eu posso dividir em 12 parcelas? Romário Valar: qualquer partido... fuja desse foco PT para tudo, né? As pessoas questionando aqui porque a justificativa para tudo é PT. O Manuel Ferreira sobre a questão, a polêmica do Novo. Sabe de nada, muitos pobres são candidatos, sim. Ana Cristina diz: eu não daria nem R$1, imagina 4 mil.
Vera Lúcia pergunta: Plínio, qual o pobre que é candidato pelo PT? Quer responder, O Lula. Plínio? O Lula. Começou pobre, hoje nem tanto, né? Ai, essa foi a maior piada Não, do dia. não tô dizendo que o cara não. Fala alguma coisa aí, Rodrigo. Continue. Vamos lá, Bruno, Wilson, os fascistas do futuro chamarão a si mesmos de antifascistas e hoje é o futuro. Ana Cristina, o relator da reforma da Previdência, já tirou a capitalização da nova proposta, a gente até já falou disso hoje. A Vera Lúcia dizendo que tem muita gente desinformada. Paulo Israel, Plínio está fazendo o que aí? Tá dizendo pra você ir pros protestos, Plínio. O Paulo Israel aqui sugerindo. Não, assim, digamos o seguinte. Eu vou ver os protestos, vejo vários, mas eu não estou participando mais de protesto, mas eu incentivo muitos jovens a participarem. Tá certo? Agora depende, né? Se a democracia correr mais risco do que está correndo, eu irei sim para protesto, para defender a democracia, que corre um risco tremendo com esse governo autoritário que quer governar sob decretos do Jair Bolsonaro. Né? Então eu acho que o Jair Bolsonaro, ele apresenta um risco à democracia e a gente tem que ficar atento. Né? E esse risco à democracia que eu digo, não é aquele risco de botar tanque na rua, não. É o cara forçando a porta da democracia, como ele está forçando com decretos, colocando armas na cintura de todo mundo, querendo acabar com os conselhos, que agora o Supremo Tribunal Federal chega para lá e diz que os conselhos federais não podem ser acabados com decreto, porque são leis. Né? Como também é lei o Estatuto do Desarmamento, e ele fez um decreto que já começou a ser derrubado na Câmara e no Senado. Então, esse é um risco, no Senado, esse é um risco que a democracia brasileira está correndo, como correu em vários outros países que têm governantes muito parecidos com Jair Bolsonaro, como Hungria, Turquia, e por aí vai. Né? Como por exemplo, o próprio Maduro na Venezuela. O governo Bolsonaro, apesar do pessoal criticar muito a Venezuela, ele é muito parecido com o governo Maduro, que quer governar acima das instituições. Né? O pessoal que vai para a Venezuela não precisa mais, fica no Brasil. Porque o caminho do Bolsonaro, que aliás elogiou muito o Chaves, né? O Bolsonaro tem várias frases deles elogiando o Chaves, dizendo que o Chaves seria a solução para a América Latina. Então é o tipo de gente que é um risco à democracia. E é esse tipo de gente que tem muito partido apoiando, ou porque não percebeu a gravidade da situação, ou porque talvez goste. A gente volta já já. Vamos aqui acalmar um pouquinho os ânimos, beber uma aguazinha. Intervalo, voltamos já já. Debates do Povo.
Volta, e antes de passar para o nosso terceiro tema, vou ler aqui rapidinho também as participações por WhatsApp, muitas mensagens, e o nível aqui, a temperatura das discussões também estão altas pelo WhatsApp. O Eduardo está dizendo que Plínio está muito irritado, você interrompeu o Rodrigo algumas vezes. Eu? Tal. Segundo nosso ouvinte aqui, o Eduardo. Ele está ouvindo outro programa. Quem participa aqui também com a gente é o Marcelo Reginaldo. Lula pobre foi a pior piada que eu já escutei hoje. E aí, Plínio? Não, a origem do Lula é pobre. A primeira vez que ele foi candidato a presidente da República, ele era metalúrgico. Né? É um partido que propicia isso, não cobra R$4.000 para a pessoa ser candidato. Então, qualquer pessoa ou qualquer filiado do partido pode disputar uma candidatura, sem pagar nada, sem pagar caixinha. O Francisco Aquino afirma: quero ver quando a bomba dos vazamentos das conversas explodir. Não sei o que vem por aí, mas coisa boa não é. Deixa o Plínio falar, Rodrigo. Então vamos começar com o Rodrigo. Rodrigo, nosso terceiro tema é exatamente os áudios, né, divulgados pelo The Intercept, as conversas consideradas problemáticas entre o então juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol. Como é que essa polêmica chegou lá ao Congresso? O que você acha desse tipo de relação? Só antes de chegar nesse ponto, né, só 4 pontos, né? O Plínio disse que o Novo cobra 4 mil para alguém ser candidato a prefeito, né? Já os outros partidos cobram 1 bilhão e 300 mil reais. 1 bilhão e 300 milhões de reais em fundo partidário do Brasil para alguém ser candidato a qualquer coisa, né? Aqui nesse país se cobra bem mais em outros partidos do que no Novo, bem mais. Né? A segunda falácia, né? Dizer que a Venezuela era parecido com o Brasil. Nesse momento, a Venezuela destruiu todas as suas instituições, a Suprema Corte de lá foi completamente destruída, o parlamento de lá foi completamente destruído a tal ponto que hoje, né, quem reage a ele é um parlamento organizado. Outra falácia. A terceira falácia é a ideia dos decretos, que os decretos foram colocados que o Bolsonaro estaria governando por decreto e o Supremo teria confirmado isso. Na verdade, ele confirmou o decreto do Bolsonaro, que falava exatamente que não poderia, só estava extinguindo aqueles conselhos que não eram criados por lei. O decreto é claro, expresso nesse sentido. Então, assim, essa é a terceira falácia. E a quarta falácia foi que eu interrompo ele, que ele nunca interrompe. Né? Para quem já ouve debates do povo aqui diariamente, sabe que isso não é verdade. Então, são para ficar em 4 pontos. Com relação ao que está acontecendo sobre Deltan Dallagnol e Sérgio Moro, há várias coisas estranhas. A começar pelo sistema, de estar muito próximo hoje, e isso acontece no Brasil inteiro, o Ministério Público, que é um órgão, que é uma função, que tem a função persecutória, e o órgão do Judiciário, eles são muito próximos. Isso é um problema do Brasil, não só desse caso, mas de vários casos. E é um sistema errado nesse sentido, em que parece para o cidadão médio, em que parece para o cidadão comum que Deltan Dallagnol, para todo mundo que está fora, que não entende a lógica jurídica, parece que Deltan Dallagnol e Sérgio Moro estão exatamente no mesmo judiciário, né, no mesmo órgão, né, para o cidadão comum, para o cidadão médio, que não estudou direito, não teve algum conhecimento a mais sobre essa área. A impressão é que todos eles ali estão defendendo fortemente o lado do mocinho contra o lado do bandido. E não é assim. Na realidade, o Poder Judiciário ele tem por finalidade ter um equilíbrio, e respeitando as partes, tendo um equilíbrio de julgamento em relação àqueles pontos. O meu conselho, né, e o meu cuidado, como qualquer coisa, eu não gosto nada de julgar alguém antes de ter provas, de ter coisas concretas, em de ter uma análise fática, em de ter uma condenação em primeira instância, em segunda instância, em terceira instância, como aconteceu no caso do Lula, por exemplo. É muito ter muita cautela para entender o que é que está acontecendo no caso concreto do Moro, né, para entender isso. Ninguém viu ainda os prints, ninguém viu a perícia dessa informação, ninguém viu como é que foi dado. Querendo ou não é um jornal O Povo que tem a sua imparcialidade, seu funcionamento imparcial, como é a lógica no jornal, né? O Greenwald, historicamente, é o inimigo da Operação Lava Jato. Então tem alguns cuidados, inclusive como jornalista ou como analista político, que nós todos temos que ter para saber o que vai acontecer. Naquela conversa tem coisas estranhas? Tem. Tem coisas que precisam ser investigadas com muita força. Tem coisas também interessantes, né? Tem coisas boas também. A tal ponto de dizer, eu vou julgar contra, eu tô fora. Entendeu? O que eu acho estranho, sempre vou achar estranho, é essa proximidade tão grande entre o Judiciário e o Ministério Público. Isso é um erro. Isso tem que ser combatido fortemente, e mudar o sistema nesse sentido. Para quem já for ao Judiciário, ver que Ministério Público e juiz sentam do mesmo lado, que o advogado senta do outro lado, quando na verdade as partes são iguais, né? As relações processuais são iguais. Então eu tenho um problema sim com aquela situação, mas por cautela eu queria ver mais.
Eu queria que o Grindelwald liberasse tudo. Mas você viu gravidade nos diálogos que foram apresentados? Até agora há algumas gravidades em termos de proximidade, há alguns pontos, até que a gente estava conversando aqui em off, né, Ítalo, sobre a questão do por que recorreu. Como assim por que recorreu? Isso não cabe ao juiz estar perguntando por que recorreu. A função do cara é recorrer. Se ele entende que tem que recorrer. Não é função do juiz estar questionando isso. Né? Tem coisas boas também, como o juiz dizendo, vou negar. Entendeu? E o detonador, você fica à vontade para negar. E aí foi até o ponto que a gente estava conversando também, mas o Deltan Dallagnol parece submisso ao juiz. Eu disse, ele é parte. Ele pede. Quem decide se vai ser feito ou não é o juiz. É como eu submeto a minha decisão, eu submeto o meu pedido a um juiz. Então, por lógica, é submetido para que ele avalie. Mas essa comunicação deveria ter sido pelos autos, né? E não claro, sempre. O que não está nos autos não está no mundo. É o princípio do direito. Então, tem vários problemas aí nesse sentido. Então, nesse ponto, eu discordo. Eu acho que tem que ter uma avaliação melhor. Eu só tenho a cautela para não julgar antes de conhecer todos os fatos. Plínio. Bom, eu não queria voltar mais nisso não, mas já que o Rodrigo gosta tanto de falar em falácia, uma das falácias, por exemplo, é que eles não são ou apoiadores ou subordinados ao governo Bolsonaro. Eles têm um ministro lá, o Ricardo Salles, que aliás foi condenado já em primeira instância por crime ambiental. Né? Então eles estão dentro do governo, fora outras pessoas que devem ter segundo, terceiro, quarto escalão, que a gente não sabe, mas obviamente o Novo deve ter alguma coisa aí, né, nesses escalões. Só para deixar isso claro. Então, o Novo é um partido que está no centro do governo Bolsonaro. Porque o ministro, por exemplo, o Ricardo Salles, não cai de jeito nenhum, nem sendo réu e por aí vai. Então, aí sim é uma falácia dizer que eles não apoiam o governo Bolsonaro. Quanto a essa questão aí dessas conversas, né, não tem como dizer que aquilo é republicano. Ainda bem que o Rodrigo reconhece isso. A questão outra coisa, você criticar criticar o Greenwald porque ele é um jornalista de esquerda ou porque ele é casado com um deputado do PSOL, isso é simplesmente ridículo. Esse cara é um dos jornalistas mais reconhecidos do mundo, ganhou o prêmio mais importante, tem gente que chama de Nobel do jornalismo, que é o Pulitzer, por causa daquela questão do Snowden. Então, do ponto de vista, ele deve ter muita conversa pessoal lá, que diferente do Moro, ele não divulga, porque é um jornalista ético. Imagino que ele deve ter lá, e de áudio, inclusive, e pode ser até que tenha de vídeo e foto, né, de questões pessoais que, de fato, não devem ser divulgadas mesmo, que a pessoa faz na intimidade não é de interesse de ninguém, não é? Agora, quem confirma que aquilo é verdade é o próprio Sérgio Moro. O próprio Sérgio Moro confirma que aquilo é verdade, que está escrito lá. Ontem, né? ele discordou. Não. Pois é, eu vou ler aqui hoje, saiu no Estadão de hoje. Eu vou ler aqui, aspas, Sérgio Moro. Sempre pautei meu trabalho pela legalidade. Os meus diálogos e as minhas conversas com os procuradores, com advogados, com policiais, sempre caminharam no âmbito da licitude. Não tem nada ali, nos diálogos, fora sensacionalismo barato. Se quiserem publicar tudo, publiquem, não tem problema. Então, o Sérgio Moro confirma que está... Sem querer interromper, mas só uma explicação dentro do que ele falou e você continuou falando. Ele também falou em outro ponto, Plínio, que pode ser tirado depois de contexto. Ele vem falar que tem fora de contexto. Isso aí é para deixar. Mas isso aqui, ele sabe que é verdade. Por que ele não entrega? Por que o Dallagnol não entrega o telefone dele para a perícia? Ele está se recusando a entregar para a Polícia Federal, que é subordinada ao Moro. Sobre esse assunto... E se tiver dúvida ainda, peça para o Telegram liberar lá as mensagens, porque o Telegram diz que não houve invasão no banco de dados deles. Deve ter havido, segundo o Telegram, invasão, se é que foi invasão, se é que foi, no celular do Deltan Dallagnol. Então, as conversas devem estar íntegras no Telegram. Peçam para abrir. Ele está dizendo aqui que pode publicar tudo, ele peça para publicar. O Emerton Costa aqui pelo Facebook afirma: a relativização das ilegalidades cometidas por membros da justiça brasileira é de rir. Se o Brasil fosse um país sério, os envolvidos já teriam sido, no mínimo, afastados. Vocês concordam que eles devem ser afastados? É muito cedo. Eu acho que é cedo para tomar qualquer decisão ainda. Bom, isso aí é que estão dizendo, a maioria dos juristas estão dizendo que isso é um motivo para afastamento. O afastamento não significa que a pessoa é culpada, por isso que não tem cedo para afastamento. Teria cedo para demiti-lo. Aí eu concordo. Agora, para afastamento, para investigar aquilo, ele é chefe da Polícia Federal. Do Moro? Do Moro eu acho que não tem qualquer razão, é juiz. Peraí, só são dois pontos diferentes. Sim, você está falando... Tô falando do Dallagnol. Sim, tudo bem. O Dallagnol ele vai lá para o Conselho de Ética da categoria dele, ok.
Agora, o Moro é um juiz, ele é um ministro. E ele é chefe da Polícia Federal, que vai investigar isso. Chegamos então, eu ao acho fim. que parece razoável que ele se afaste. Tem só um ponto, rapidamente, antes, assim, é muito estranha essa 5 relação de hacker com também jornalista. Não, mas quem disse que é houve? esquisita. Não, mas quem disse que O houve? próprio jornalista. Não falou disse. que era hacker. Não disse, você está enganado. Você tá Ele enganado. disse que recebeu, ele não disse Olha, a fonte. Ele Olha, não deu... isso aí tá todo mundo enganado nessa questão. O que o Glenn Greenwald diz é o seguinte: eu recebi de uma fonte anônima, ponto. Uhum. Ele não diz de quem recebeu. Alguém burlou, Não, algum cometeu crime Não de alguma sei. forma. E- Mas e se alguém- é isso que tem que entender. isso- se há relação, se não há, não, se isso não. foi causado pelo Não. Cunha, se não Teremos foi. que esperar as eu quero dizer investigações. outra Tem que coisa. esperar, por isso eu tô dizendo que tem que ter cautela. Não tem só essa possibilidade, não. E se alguém que estava no grupo entregou aquilo para ele? É uma possibilidade. Vamos aguardar o que vai ser divulgado sobre esse caso. Participaram do debate do povo de hoje. Trabalhos técnicos: Kiko Gomes. Produção: Selma Vidal. Assistente de estúdio: Nala Jasmine. Diretor responsável: Eric Guimarães. Direção-geral de jornalismo: Arlen Medina Neri. Debates do Povo. Hoje com Ítalo Coriolano. Na sequência, na M1010 tem Trem Bala na FM para Fortaleza e o Cariri. Repórter CBN, em seguida CBN Brasil. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Plínio. Muito obrigado para você que ouviu a gente, participou, seja por telefone, seja aqui pelas redes sociais. Muitos comentários. Um forte abraço e até segunda-feira. Tchau. Debates do Povo. Rádio O Povo CBN, ZYH 625, AM 1010 kHz, ZYC 406, FM 95,5 MHz, Fortaleza, Ceará. E na internet www.opovo.com.br.